Os ventrículos laterais localizam-se em ambos os hemisférios cerebrais, possuindo o formato aproximado de um C. Como os demais ventrículos, são preenchidos por líquido cerebroespinal e revestidos por epêndima ao longo de toda a sua extensão. Sua divisão geral é feita em parte central ou corpo do ventrículo, corno anterior ou frontal, corno posterior ou occipital e corno inferior ou temporal. O corno anterior é a parte do ventrículo lateral que se situa adiante do forame interventricular. A parte central estende-se dentro dos lobos frontal e parietal do forame interventricular até a região do esplênio do corpo caloso, onde bifurca-se nos cornos inferior e posterior, em uma região denominada trígono colateral ou átrio ventricular. O corno inferior curva-se anteriormente a partir do trígono colateral dentro do lobo temporal, e o corno posterior projeta-se dentro do lobo occipital, a partir da região do trígono colateral, sendo constituído por fibras do corpo caloso e tendo dimensões variadas entre os indivíduos. Os ventrículos laterais se comunicam com o terceiro ventrículo através do forame interventricular, abertura que se encontra na região anterior da parede medial do ventrículo lateral. O forame interventricular é limitado anteriormente pela comissura anterior do fórnice, superiormente pela coluna do fórnice e posteriormente pela extremidade anterior do tálamo. O corpo do ventrículo lateral, ou sua parte central, encontra-se entre os lobos frontal e parietal, e ambos os corpos são separados um do outro pelo septo pelúcido. Os limites dos ventrículos laterais podem ser descritos enquanto parede lateral, parede medial, teto e assoalho. Nestes limites encontram-se estruturas adjacentes que auxiliam o entendimento topográfico dos ventrículos laterais. O corpo e cada um dos cornos possuem limites específicos a serem abordados. No corpo dos ventrículos laterais, encontramos os seguintes limites topográficos. A parede lateral é formada superiormente pelo núcleo caudado e inferiormente pelo tálamo. Na parede medial, o limite se faz com o septo pelúcido e o corpo do fórnice. Por sua vez, o teto da parte central dos ventrículos laterais delimita-se pelo corpo caloso. Já o assoalho é formado pelo núcleo caudado lateralmente, pelo tálamo medialmente e pelo plexo coroideo, localizado na fissura coroidea no assoalho do corpo lateral. Os cornos anteriores ou frontais se encontram no lobo frontal e separam-se um do outro pelo septo pelúcido, tornando-se contínuos com o corpo dos ventrículos laterais a partir do forame interventricular. No corte coronal, o corno frontal tem o formato de um triângulo, cuja aresta superior é o corpo caloso, a aresta lateral é a cabeça do núcleo caudado e a aresta medial é o septo pelúcido. Portanto, os limites do corno anterior são: parede anterior, joelho e rosto do corpo caloso; teto, parte anterior da face inferior do corpo caloso; assoalho, cabeça do núcleo caudado lateralmente e rosto do corpo caloso medialmente; parede lateral, cabeça do núcleo caudado; e parede medial, septo pelúcido e coluna anterior do fórnice. Os cornos posteriores ou occipitais se estendem posteromedialmente ao lobo occipital, sob uma forma curvada e achatada, sendo geralmente assimétricos um em relação ao outro. Seus limites são: teto e parede lateral, fibras do tapete do corpo caloso, que separam o corno posterior da radiação óptica; parede medial, fibras do esplênio do corpo caloso; assoalho, calcar aves, parte do sulco calcarino. Os cornos inferiores ou temporais se localizam anteriormente no lobo temporal, na altura correspondente ao sulco temporal superior. São os maiores compartimentos dos ventrículos laterais. Possuem como limites teto e parede lateral, tapete do corpo caloso e cauda do núcleo caudado; assoalho, hipocampo medialmente e eminência colateral lateralmente; parede medial, fímbria do hipocampo e plexo corióideo. O plexo corióideo
do ventrículo lateral tem a função, como os outros plexos, de produzir líquido cerebroespinal, além de ser uma extensão vascular da pia mater, contendo diversos capilares e separando-se do espaço subaracnoide pela pia mater e pelo epêndima. A pia mater forma uma dupla camada entre fórnice e tálamo, chamada de tela corioide, e se estende numa borda irregular através dos ventrículos, bordas essas que consistem nos plexos. O plexo corióide estende-se anteriormente por dentro do ventrículo em sua face medial até o forame interventricular, onde se torna contínuo através do terceiro ventrículo. A partir do forame, o plexo projeta-se posteriormente sob a face inferior do fórnice e sobre a face superior do tálamo. O plexo segue medialmente pelo ventrículo lateral, junto do tálamo, para entrar no corno inferior, ou temporal, onde se projeta junto ao hipocampo, através da fissura corióide. É na região medial do corno inferior que o plexo corióide se invagina no epêndima, fechando a fissura.